Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema: se você ora, não existe decreto que vai parar a sua vida. Agora eu quero que você profetize essa palavra na vida de alguém. Fala com ele assim: se você ora, não existe decreto que vai parar você. Mas fala com fé, irmão. Tem gente que não está acreditando, não. Se você ora, não tem decreto que vai parar você. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco enquanto eu estiver pregando. Espírito Santo de Deus, manifeste o teu poder, porque a tua palavra é viva. Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na alma do homem a ponto de dividir juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Me usa para pregar aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus eu oro pedindo ao Senhor que toda inquietação, toda preocupação com a segunda-feira, em nome de Jesus, caia por terra. E que as mentes aqui sejam levadas cativas à obediência da cruz de Cristo. Fala conosco por intermédio da tua palavra e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Como eu disse, o tema da minha mensagem é: não existe decreto que vai parar aquele que ora. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Daniel foi um dos tempos marcados onde os jovens de Israel, judeus, que foram levados cativos para a Babilônia, onde Israel havia abandonado o Senhor. Israel havia deixado o Senhor de lado. Israel havia se prostituído, deixado de buscar a Deus. Houve-se então um tempo em que Israel abandonou o Senhor e debaixo de uma apostasia muito grande Israel caminhou. Veio então a profecia que esse mesmo Israel que havia sido abandonado, ele também seria entregue nas mãos dos babilônicos. Por várias vezes, Jerusalém, a cidade de Deus, foi invadida, foi saqueada. Por várias vezes, Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos. E uma dessas vezes, Nabucodonosor ele recebe esses jovens na sua província, que era de Babilônia. Israel ficou 70 anos debaixo de um cativeiro de jugo, porque havia abandonado o Senhor. Eles ficam 70 anos debaixo desse cativeiro. E um desses períodos foi os períodos aqui que, se nós lermos o livro de Daniel, onde Daniel, que foi colocado o nome nele de Beltesazar, onde aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Estou certo.
Me confundiram aqui. Esses 3 jovens foram também levados cativos para a Babilônia. Lá, também esses jovens foram mudados seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. No episódio da fornalha do fogo ardente, a gente percebe que esses jovens eram fiéis, juntamente com esse jovem chamado Daniel. Então esse tempo, irmãos, de Daniel, o tempo também de Abacuque, o tempo de Ageu, o tempo de Neemias, aonde Neemias é chamado por Deus para reedificar os muros, foi o tempo em que Israel havia sido invadido, sitiado, e a Babilônia havia levado os utensílios do templo, havia queimado as portas, havia destruído tudo, e ali os babilônicos trouxeram os utensílios do templo e levaram para a sua terra. Mas é interessante notar que mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio a um cenário de corrupção, mesmo em meio a um cenário dificílimo, onde eles têm até mesmo uma identidade mudada, porque o nome deles significava algo, e quando eles chegam na Babilônia, eles mudam o nome desses jovens, para que eles pudessem assim, se adaptar àquela cultura. A Bíblia vai dizer que esses jovens, e principalmente Daniel, ele permanece firme diante desse contexto muito complicado. Daniel, ele tem um espírito diferenciado, ele não vai se contaminar, esses jovens não vão se dobrar diante da estátua do rei, diante de alguns decretos que havia estabelecido, eles vão permanecer firmes, porque eles amavam o Senhor, seu Deus. E o que a gente pode aprender? Que embora esses jovens não tivessem na sua terra, o coração deles estava no Senhor. Embora esses jovens não tivessem na terra de Israel, em Jerusalém, na cidade do Senhor, eles permaneciam com o coração lá. Isso aqui tem uma mensagem para nós, que embora eu e você ainda não estamos no céu, vivendo coisas grandiosas com Deus, o nosso coração já é do céu. Por que nós não negligenciamos princípios, irmãos? Porque nós amamos o Senhor e sabemos que a qualquer momento o Senhor vai nos resgatar. Oh, como espero o dia. Aleluia. E aqui, irmãos, Daniel está vivendo um contexto muito complicado, porque esse jovem vai se destacar, esse jovem vai se sobressair diante dos outros príncipes que o rei Nabucodonosor havia levantado. E o texto vai dizer no versículo 1 da seguinte forma: pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Esses sátrapas aqui na minha tradução, como se fossem príncipes, ou seja, o rei Dario, ele vai levantar 120 príncipes por todo o reino, e dentro desses 120 havia 3 homens que seriam presidentes dos 120, que cuidariam deles, para que o reino de Dario, ele estivesse protegido, guardado, estivesse sobre o cuidado desses homens, que seriam esses 120 sátrapas ou príncipes. E o texto vai dizer, irmãos, que dentro desses 120 existiam 3 presidentes que cuidavam de todos, e um deles era Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel se destaca tanto, porque o rei vai olhar para ele e vai dizer: esse homem é um homem diferenciado, então eu posso pôr ele para cuidar dos meus negócios. Qual era a preocupação aqui nesse tempo, irmãos? Que o rei não sofresse dano. Qual o dano? Fosse roubado, uma invasão, um problema. Então, todos os negócios do rei estavam sob a administração desses 120 homens.
E sobre esses 120 homens, haviam 3 presidentes, no quais um deles era Daniel. E o versículo 3 vai dizer que o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava, olha o texto comigo, irmãos, versículo 3. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha o restante, a parte C aqui do versículo 3. E o rei pensava, fala comigo, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se destaca tanto, Daniel sobressai tanto, Daniel tinha algo diferente na vida dele, na qual o rei olha para ele e fala assim: eu vou pôr esse homem líder sobre todo o meu reino. Esse homem pode cuidar dos meus negócios. É desse tipo de homem que eu preciso, que tem um espírito excelente, que tem um negócio diferente com ele. Irmãos, eu não sei qual era a sensação do rei ao lidar com Daniel, mas quando esse homem talvez olhava para Daniel, ele via que Daniel não negociava princípios. Talvez ao lidar com Daniel no dia a dia, Daniel, ele era firme na rocha e não deslizava os seus pés. E sobre esses 3 homens, Daniel se destacou e o rei pensava: eu vou colocar esse homem para cuidar de tudo no meu reino, porque esse homem verdadeiramente é diferente. E o que eu posso aprender aqui, irmãos? Porque o fato de você sobressair, o fato de você viver coisas extraordinárias no Senhor, você vai se destacar no meio que você está. No fato de você viver coisas extraordinárias em Deus, pega aí quem crê essa profecia, você vai se tornar o melhor vendedor da empresa que você trabalha. O fato de você andar com Deus, o fato de você ter um espírito excelente, porque o Espírito de Deus está em você, vai fazer você destacar dentre as outras pessoas que trabalham contigo. Isso vai acontecer na sua vida, não porque você frequenta igreja, mas porque você tem algo diferente, e esse algo diferente você sabe quem que é? É o reino de Deus na sua vida. Só que, irmãos, é interessante nós meditarmos que o mesmo Deus que Ele exalta, Ele também permite situações difíceis. Para quê? Para nos provar. Olha que interessante o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas, que seriam os príncipes, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Irmão, é meio que eles estivessem olhando para Daniel e pensassem assim: vamos arrumar uma brechinha aqui para ver se Daniel está fazendo alguma coisa errada. Vamos arrumar uma forma de acusar Daniel aqui, para que Daniel fique debaixo do nosso jugo. Vamos ver se Daniel, ele tem balança enganosa. Vamos ver se Daniel é injusto naquilo que ele faz. Vamos fazer uma proposta para Daniel, para ver se Daniel cai na nossa proposta. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles procuravam ocasião. Lembra de Judas? Procurando ocasião para entregar Jesus, procurando ocasião para acusar Daniel, mas não acharam. Daniel era tão diferenciado que eles vão procurar. Daniel era tão diferente que eles vão olhar para ele assim e vão falar assim: Daniel vai pecar na fala, vamos contar uma fofoca perto de Daniel, vamos ver se ele vai cair na nossa. Contava a fofoca, Daniel permanecia firme. Às vezes ele fazia uma proposta para Daniel: agora Daniel vai cair, Daniel está precisando de dinheiro, vamos fazer uma proposta indecente para Daniel, entrega a proposta na mão de Daniel. Não, Daniel permanecia firme, porque Daniel amava o Senhor, porque Daniel sabia que existe um Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os olhos do Senhor passam por sobre a terra, procurando os fiéis da terra para adorá-lo. Daniel sabia que, embora tivesse alguém por cima dele no reino terreno, tinha um Deus a qual ele servia e amava. Aí o texto vai dizer: eles não vão encontrar a ocasião. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa inventar para travar Daniel. A gente precisa inventar algo para prender Daniel. Olha o que eles vão fazer. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel.
Deus te espera fiel. É fidelidade que Deus espera de nós. Deus espera de nós fidelidade, aleluia. Aí o texto vai dizer: e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Olha que maravilhoso, irmãos. Porque ele era fiel. Fiel nos negócios. Fiel naquilo que falava. Se ele falasse um negócio, ele não voltava atrás. Porque a palavra, com certeza, de Daniel era sim, sim ou não, não. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Não tinha palavra torpe na boca de Daniel. Daniel não ouvia qualquer tipo de conversa. Daniel era um homem diferenciado. Eles vão tentar fazer uma armadilha para prender Daniel. Agora é interessante, irmãos. Você também precisa entender que só o fato de você começar a se destacar, pessoas vão se levantar contra a sua vida. Começa a não aceitar tudo. Começa a não aceitar qualquer tipo de conversa. Começa a não aceitar qualquer tipo de conversinha fiada. Daqui a pouco eles vão dizer assim: fulano não serve mais para estar na nossa roda. O ciclano deixa ele de lado, ele é muito durão. Ah, não, esse aqui não pode nem brincar com ele, porque ele acha que ele é melhor que a gente. Não, porque afinal, não conta essa piada perder ele não, porque ele não gosta dessas coisas. E na verdade, um crente não tem que gostar mesmo disso. Se te contar uma piada imoral e você ri, tem algo errado no seu cristianismo. Um dia eu trabalhava num lugar, tinha várias pessoas assistindo um vídeo na tela de um computador, e quando eu pisei, todos eles tiraram e saíram da frente do computador. Porque quando você chega com você o reino de Deus. Quando você chega, a presença de Deus também chega na sua vida. Se as pessoas lá no seu trabalho não te respeitam, tem algo errado com a sua vida, com o seu cristianismo. Se todas as pessoas conversam tudo perto de você, tem algo errado com o seu cristianismo. Se as pessoas se sentem à vontade para contar as fofoquinhas, as piadinhas dela perto de você, tem algo errado com o seu cristianismo. Mas no dia que você bater o pé e dizer assim: eu sirvo a um Deus que eu não aceito qualquer coisa, o meu Deus é santo, eu não vou negociar princípio, começa a se levantar em Deus. Daqui a pouco eles vão te tirar do meio da roda. Mas fique tranquilo, você com Deus se tornará a maioria, em nome de Jesus. Começa a subir o nível da oração para você ver se pessoas aqui dentro da igreja vai te chamar de religioso. Começa a subir o nível de renúncia lá na sua casa. Se pessoas do seu lado vão falar assim com você: não tem necessidade disso, para que isso? Pessoas vão te criticar pelo fato de você se tornar diferenciado. Irmãos, eles vão procurar em Daniel algum erro. Eles vão procurar em Daniel alguma coisa e não vão achar, porque Daniel era diferenciado. Aí o versículo 6 vai dizer: então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, eu pulei para o versículo 6, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição, Deus ou qualquer homem a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, o versículo 5 vai dizer que eu pulei. Eles vão dizer da seguinte forma: nós não estamos encontrando brecha contra Daniel, então a gente precisa fazer um decreto na lei do seu Deus para tentar prender ele, porque a gente sabe que Daniel era um homem de oração. Vão fazer um decreto a qualquer homem que pedir a Deus, ou qualquer um do reino que não for o Senhor, vai ser lançado na cova dos leões. Irmãos, está sendo formulado um decreto para travar Daniel. Está sendo formulado um decreto para prender Daniel. Está sendo levantado algo para travar Daniel. E aonde Daniel está? No centro da vontade de Deus.
vou profetizar essa palavra na sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, pode haver até um decreto contra você, mas o reino de Deus, aleluia, estará contigo. Vão tentar parar você, vão tentar fazer um decreto para parar você, vão tentar caluniar você, vão tentar falar mal de você, vão tentar arrumar alguma coisa para prender você. Oh, aleluia, mas eu sinto poder nessa palavra para liberar sobre a sua vida. O Deus que também permite o decreto é o Deus que vai te livrar. Eles estão fazendo um decreto. Qual decreto? 30 dias sem buscar a Deus. 30 dias, pastor Miguel, sem pedir nada para ninguém. Se viesse alguém, fizesse um pedido a um governador, a um príncipe desse, seria lançado na cova dos leões. Eles estão dizendo assim: ninguém, absolutamente ninguém nesse reino pode pedir alguma coisa para o rei, a não ser o rei. Todas as pessoas, se for pedido algo, é cova dos leões. Só que eu acho maravilhoso, irmãos, que o rei vai sancionar o decreto. Olha que interessante, versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha o versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles vão pressionar o rei e vai dizer para ele assim, ó: faz o decreto, assina o decreto, sela o decreto e ninguém pode voltar atrás. Se alguém fizer isso, vai ser lançado na cova dos leões. Aí sabe o que o rei faz? Pressionado. Ele vai lá, a gente leu lá no versículo 3 que o rei tinha entendimento, irmãos, que queria colocar Daniel como um dos principais. O rei tinha objetivos de levantar Daniel. Aí o texto vai dizer que agora todo mundo cerca o rei e fala assim: faz algo para prender esse homem, porque a gente sabe que ele é diferenciado. Aí o texto vai dizer, irmãos, que o rei assina a escritura e o decreto. Aí o versículo 10, olha que interessante, irmãos. Aqui eu começo a pregar para você. Pois, quando soube que a escritura estava assinada. Pensa, receber a notícia. Tem um decreto contra você. Se você orar, cova dos leões está te esperando. Quantas vezes nós temos um diagnóstico nas mãos, decreto, o médico assinou o diagnóstico. Quantas vezes a carta do desemprego está assinada pelo patrão. Quantas vezes as lutas que batem na porta da nossa casa são como decretos que chegam para destruir, que chegam para nos açoitar, que chegam para trazer medo para a nossa alma, chegam para trazer dor, sofrimento, diante das situações que estamos enfrentando. Mas o texto vai dizer que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, irmãos, ele sobe para o seu quarto, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos. Daniel não vai começar a orar porque tem um decreto, aleluia. Daniel, o texto vai dizer no final do versículo 10 que como costumava fazer, Vinícius, ou seja,
independente do decreto, eu sou de Deus, eu vou continuar em Deus, eu vou permanecer em Deus, eu vou fazer o que eu sempre faço, eu vou entrar para o meu quarto, eu vou virar para Jerusalém, eu vou levantar minha voz ao céu, porque eu sei que há um Deus, aleluia. Talvez Daniel naquele momento citou o Salmo 121, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou talvez Daniel citou Salmo 120, dizendo: na minha angústia clamei o Senhor, e o Senhor me ouviu. Talvez Daniel naquele dia citou o Salmo 3, dizendo: ó Deus, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, dizem: não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és a minha rocha, que exalta a minha cabeça, e com a minha voz clamo, e Deus do seu santo monte me responde. Eu deito, aleluia, pego no sono e acordo, porque só tu me fazes repousar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ei, irmão, quantas vezes o decreto está assinado, mas vai para o quarto, vai buscar a face de Deus, porque Ele está lá. Salmo 145, versículo 18, a Bíblia vai dizer que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Oh, meu irmão, a distância entre você e Deus nessa noite é só um clamor. Se você clamar como Bartimeu naquele dia clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tem um decreto assinado contra a minha vida, mas eu estou aqui, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Em nome de Jesus, o Rei de Israel está aqui neste lugar. Ele vai parar e vai te atender. Ele vai parar e vai te atender. Ele vai parar e vai te atender. Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa palavra. Quando tiver um decreto sobre a sua vida, não vai para a internet desabafar, não vai falar em roda de oração o seu problema. Vai para o quarto orar. Vai dizer para o pai: pai, eu estou aqui sozinho com o Senhor. E o pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você desabafa para todo mundo, mas não vai para o pai. Você desabafa para todo mundo, vai até no Facebook contar as suas lamúrias, os seus problemas. Mas quando você entra para o quarto, aleluia, eu estou sentindo uma graça de Deus para liberar essa palavra. Custe o que custar, seja custoso para a sua alma. Vai para o quarto, sabe por quê? Quando você entra para o quarto, lá Deus está. Quando você chega para o quarto sem palavra, lá Deus está. Quando você não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, lá Ele está. Quando você entra por quarto e não sabe a solução do seu problema, o Senhor está lá. Sabe por quê, irmão? Ele acolhe a sua alma. Ele é aquele que vai de encontro à sua necessidade. Os homens vão te acusar e vão dizer: ah, mas é porque você deu brecha para o inimigo. Aí Deus está lá: vem, filho, é momento de tratamento da sua vida. Você está assim, mas eu te amo. Eu vou te acolher, eu vou te abençoar. Vai doer, mas vai curar. Ah, você vai passar esse deserto, mas eu estou contigo. É lá no quarto que você ouve isso. Antes de qualquer coisa, vá para o quarto. Antes do medo bater a porta no seu coração: Deus, eu estou com medo, hein? Porque a cova dos leões está me esperando. Mas eu estou indo para o quarto. Eu não vou mudar. Eu não vou parar de fazer o que eu sempre fiz. Eu vou para o quarto, eu vou orar. Lá tem alguém que conhece você, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece você, meu irmão. Antes da palavra de Deus chegar nos seus lábios, aleluia, Ele sabe todas as palavras. Você não vai impressionar Deus, mas quando você chega lá: opa, o meu servo chegou, estava esperando ele. É hoje que eu vou trazer renovo. É hoje que eu vou trazer força. É hoje que eu vou trazer avivamento. É hoje, quem crê recebe essa palavra. É hoje que eu vou trazer vida. Aí você entra por quarto abatido, cansado, oprimido, e sai do quarto dizendo: pode vir as lutas, pode vir os problemas, pode vir as dificuldades. O meu Deus está comigo, meu Deus está comigo. Profetiza isso na vida de alguém aí do seu lado: seu Deus é contigo.
Não te assombres, eu sou teu Deus. Aquieta-te, fique calmo, meu irmão. Fique tranquilo, meu irmão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Daniel vai, e sabe o que ele vai fazer? Ele se punha de joelhos. Eu ensinei isso na escola dominical, dizendo para os irmãos: ele se coloca de joelhos, porque se colocar de joelhos é se dobrar, reconhecendo a soberania de quem está acima. Daniel sabe que nele mesmo não tem força, porque orar é para quem está fraco. Sabe por que tem gente que não ora? Porque se sente forte. Sabe por que tem gente que não gasta tempo com Deus? Porque confia na força do braço. Sabe por que tem gente que não vai para Deus? Porque confia naquilo que tem. Eu sou capaz, eu consigo, eu resolvo os problemas. Mas eu quero te dizer que orar é para gente fraca. Por isso que nós estamos aqui amanhã às 5 horas da manhã. Por isso que tem um povo às 8 da manhã. Por isso que tem um povo às 18. Por isso que tem um povo às 10. E mesmo que você não tenha vindo, mas em casa está dobrando o joelho, meu irmão, orar é para quem é fraco. Porque quando a gente se põe diante de Deus, a Bíblia vai dizer, ele se punha de joelhos, ele se dobra reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que existe alguém maior, e que só aquele que é maior, que é soberano, que fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Aquele que liberou a palavra para o cego pode ver, ele voltou a ver novamente. Sabe o que é isso? É o poder da palavra de Deus. Quem ora é aquele que confia, aquele que está em cima. Não precisa falar nada não. Vê se esse irmão do seu lado tem cara que ora. Agora olha para mim aqui. Vê se o seu pastor tem cara que ora. Isso eu posso falar, irmão. Sede meus imitadores na oração. Assim como eu sou de Cristo. Aí o texto vai dizer que ele se punha de joelhos e orava. O que é orar? Falar com Deus. Se você não sabe orar, fala com Deus. E outra coisa que eu preciso te dizer. Sabe aquele grande amigo que a gente senta com ele e fala assim, nosso tempo foi pouco de conversar? Porque você encontra com ele... Aí você bate papo, e não enjoa de bater papo. É um amigo, não é? Sim ou não? Por que as suas palavras com Jesus acabam rápido? Estou apertando os irmãos, né? Está acabando rápido porque não tem relacionamento. Está acabando rápido porque não tem intimidade. Está acabando rápido porque não gasta tempo. Porque quando você fala e Deus fala, aí você fala, nossa, que coisa boa, Deus está falando comigo. Aí você começa a falar e Deus começa a falar também. Aí você abre essa escritura, Deus fala com você na Bíblia. Aí você fala assim, meu Deus, você está falando comigo, muito obrigado. Aí você fica empolgado naquilo, você quer ficar ali horas. Sim ou não? Aí ele falava com Deus. Eu não sei o que ele orava, a Bíblia não vai dizer. O texto vai dizer que ele orava. Talvez ele está orando por livramento, talvez ele está orando por Jerusalém, talvez ele está orando pelos seus amigos. Ele está ali orando. Ele orava, aí o texto vai dizer, e também dava graças, porque orar também é agradecer. Sabe por que você murmura tanto? Porque você esquece de dar graças. Tem muita gente, irmão, que foca só no que não tem e esquece de olhar aquilo que tem. Eu vou dizer, irmãos, eu preciso te dizer, em nome de Jesus, se você parar e observar o que você tem, você nunca ia murmurar por nada. A gente tem muito mais do que a gente merece. Aí você fica reclamando, fica murmurando, mas minha vida é assim, minha vida é assado. Está murmurando porque você parou de dar graças. Ele vai dar graças, irmãos, com um decreto assinado. Ele vai dar graças com a situação apertando para o lado dele. Aí o texto vai dizer, diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, ele não vai para aquele lugar porque o
decreto estava assinado, ele já fazia aquilo. O texto vai dizer, irmãos, Lucas 22, 39, se eu não me engano, vai dizer que Jesus foi para o Getsêmani, o lugar que ele costumava ir. Foi para o lugar de costume. Jesus não vai para o Getsêmani se angustiar, porque aquele momento era o mais difícil da sua vida. Não, ele vai para lá porque ele costumava ir para aquele lugar. Aí o texto vai dizer, então aqueles homens foram juntos, olha o versículo 11, tendo achado Daniel a orar e a suplicar, ou seja, ele não somente orava, mas ele suplicava, um pedido insistente, um rogo. Eles vão ver Daniel clamando mesmo, não é aquela oração fraca não, era uma oração metódica não, Daniel agora está suplicando. Aí eles vão olhar o cenário todo. Daniel permaneceu mesmo, e o texto vai dizer, e se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, e lhe disseram, não assinaste o interdito por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Olha interessante, ele sabe até os horários que ele ora, que eles estavam vigiando mesmo. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. O rei queria dar um jeitinho, irmãos. Eles vão apertar o rei, o decreto está assinado, eles pegam a prova, Daniel está orando 3 vezes ao dia, eles vão apresentar que Daniel quebrou o sigilo, não podia fazer aquilo, o decreto Daniel vai quebrar, eles apresentam a denúncia, e o rei fala assim, eu vou dar o meu jeitinho, igual tem muitos líderes na nação, fecha o aspas. Aí o texto vai dizer, irmãos, que ele queria salvá-lo. Então aqueles homens, olha só, eles vão junto ao rei e lhe disseram, versículo 15, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, fala comigo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Ele falou assim, eu queria te salvar, mas eles estão me apertando tanto, não tem jeito, agora se vira entre você e Deus. Sabe o que é isso, irmão? A gente gosta de dar o nosso jeitinho. Se puder ter jeito da gente fazer e nos salvar, nós vamos nos salvar. Eu queria te salvar, mas não tem jeito. Agora, o negócio é você e Deus, se vira. Que coisa maravilhosa. Melhor coisa que tem, irmão, alguém falar assim, se vira entre você e Deus. Irmãos, se você enroscar com um patrão, complicado. Se você enroscar numa dívida, complicado. Se você enroscar no pecado, complicado. Mas se enroscar com Deus, a melhor coisa que tem. Enrosca com Deus, aí vai te apertar. Mas, irmão, ele também vai te tirar desse aperto. O rei está dizendo assim para ele, meu filho, agora, vê se o seu Deus aí te salva, porque eu não posso fazer mais nada por você. Tem gente aqui que talvez já ouviu isso de alguma pessoa, eu não posso fazer nada por você. Aí falou, Deus, entra na batalha. Aí o rei de Israel entra na guerra. Aí o texto vai dizer, irmãos, que Daniel, versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse e lançasse na cova dos leões. Aí ele lança ele na cova dos leões, e o versículo 17 vai dizer, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha que interessante, irmãos. O decreto está assinado, não tem como voltar. Vamos lançar Daniel na cova dos leões porque ele desobedeceu o decreto. O decreto já estava assinado contra ele. Lança ele, agora ele será punido pelos leões. E o texto vai dizer, irmãos, que o rei à noite perde o sono. Ele começa a imaginar: eu estou sendo injusto. Ah, meu Deus, eu estou penalizando um homem santo. Ah, meu Deus, eu não posso ser assim. Eu tenho que... como é que eu faço para salvar esse homem? Irmãos, a Bíblia vai dizer que o sono vai embora. E ele, quando acordou de manhã, ele vai na cova. Irmão, que coisa maravilhosa. Embora esse homem não seja um cristão, mas ele apresenta para nós que tem fé também. Porque ele fala a primeira coisa: o seu Deus te livre. Ele confiava, não no Deus dele, mas no Deus de Daniel. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: busca lá o Senhor teu Deus, porque eu confio não no meu, mas no seu. Porque tem gente que até zomba do seu Deus. Tem gente que até critica a sua forma de viver. Mas na hora que arrocha as coisas, eles vão lá e falam assim: ora o seu Deus por mim. Aí o texto vai dizer que ele acorda cedo, ele vai aonde? Conferir. Que coisa maravilhosa, gente. Dario está mostrando para mim e para você que ele também tem fé. Que alguma coisa iria ser feita para aquele jovem. O decreto não pôde parar. Ele não pode voltar atrás, então ele lançou: mas amanhã eu vou lá conferir. Imagino ele acordando, escovando o dente, pondo a roupa e dizendo assim: o que você vai fazer hoje, rei? Hoje eu vou na cova dos leões. Fazer o quê? Pegar o restante de Daniel, pegar os pedaços de Daniel, somente para fazer um caixão, para sepultar Daniel num lugar bonito? Não, eu vou lá conferir se ele está vivo. Aí o texto vai dizer, irmãos, olha o versículo de número 20. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele chama por Daniel. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. O rei não pode mudar o decreto. O rei tem que andar na lei que ele sancionou. O rei não pode livrar Daniel porque ele foi apertado. Mas uma coisa, o rei teve que reconhecer: o que, pastor? Que o Daniel servia um Deus vivo. Daniel, aleluia! Ele vai gritar do lado de fora dizendo: acaso o teu Deus te livrou, Daniel? Ele vai dizer: servo do Deus vivo. Dario está reconhecendo que o nosso Deus tem boca e fala. Aleluia. O Dario está reconhecendo que o nosso Deus tem ouvido e ele ouve. Aleluia. Dario está reconhecendo que ele tem mão e as mãos dele nos apalpam. Dario está reconhecendo que o nosso Deus tem olhos e ele vê. Aí ele fala assim, ó: Daniel, servo do Deus vivo. Nós não somos conhecidos como servimos a um Deus morto, que está pendurado na cruz até hoje. Nós somos seguidores de um Deus que anda no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele está vivo, e ele segura a igreja na palma das suas mãos. E sabe o que ele faz, pastor Miguel? Ele anda no meio da igreja, aleluia. Ele é vivo, ele é tremendo, ele fala. O nosso Deus é tremendo, ele é forte, ele é poderoso na batalha. Dario está reconhecendo que o Deus que Daniel servia era o Deus vivo. Cutuca em alguém aí do seu lado e fala com ele: meu filho, o seu Deus é vivo. Aleluia. Pode clamar, pode buscar, que ele é vivo, ele te responde. Esse Deus que você serve continuamente, será que ele te livrou? A pergunta do rei. Olha que interessante, irmãos, versículo 21.
Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Pensa a surpresa, irmão. Você aí esperando, é a mesma surpresa das mulheres indo de manhã no sepulcro. A gente está indo embalsamar o corpo. Aí chega lá, o anjo está lá e fala assim: vocês estão procurando quem? Aquele que vocês estão procurando aqui não está aqui mais, porque ele ressurgiu. Agora pensa, o rei falando com Daniel, Daniel respondendo lá de dentro. Talvez ele pensou assim: não pode um trem desse. Esse homem está vivo? Esses leões famintos? Não. Ele vai responder: ó rei, vive eternamente. Versículo 22. O meu Deus, aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo. Ele enviou o anjo para te socorrer. Ele enviou o anjo para te sustentar. Na batalha mais titânica que Jesus Cristo enfrenta, ele soa sangue, chora clamando. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto ele passava no Getsemane, um anjo do Senhor o confortava. Depois que ele venceu o deserto, 40 dias sendo tentado para abrir mão de tudo. Após a tentação, o texto diz: e vieram os anjos e o serviram. Eu não estou aqui pregando que o anjo está com a bandeja na mão para te dar vitória. Eu estou pregando que o anjo, no momento mais difícil da sua vida, ele será enviado para te auxiliar, para te socorrer. E o anjo muitas das vezes aqui é apresentado como o próprio Cristo, que ele vem para socorrer, ele vem para auxiliar, ele vem para te dar atenção e para dizer: meu filho, não temas, eu sou contigo. Eu profetizo que o anjo do Senhor virá para te socorrer. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele está dizendo assim: eu sou um homem fiel, e por isso Deus enviou o socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Senhor. Salmo 34 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas em todas Deus está com ele, o livra de todas elas. Espírito Santo, como é bom te sentir. Espírito Santo, como é bom receber de ti nessa noite. Ele vai dizer, versículo de número 23: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel à cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Eu fico pensando, irmão, se o leão tivesse capacidade de pensar. Gente do céu, acabou de sair aqui um jovem vistoso, forte, a gente poderia ter devorado ele, agora chega outra carne para nós. É como você está no churrasco e tem a picanha que você não pode comer e chega a fraldinha depois. Fraldinha também é boa, né? Aí pensa, sai Daniel, chega outra família, todos eles são devorados. Aqui tem um sinal para nós. Aqueles que intentaram contra a sua vida, não vai discutir não, irmão. Aqueles que criticam você, aqueles que não gostam de você, aqueles que estão decretando coisa contra a sua vida, falando de você, deixa com ele, com Deus. Às vezes a gente quer ir e falar assim: não, porque eu faço, eu não, é Deus.
vai para o quarto. Eles vão ser esmigalhados, porque aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel agora vão pagar um alto preço. E o versículo 25 vai dizer: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de toda língua que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Olha o versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Sabe o que está acontecendo aqui? O Deus de Daniel está recebendo a glória. Daniel, irmão, não está recebendo louvor nenhum. Quem está recebendo é o Deus de Daniel. Sabe qual que é o propósito da cova? Exaltar o próprio Deus. Não, vou falar de novo. O propósito da cova dos leões na sua vida não é que você saia do lado de lá e fale assim: eu venci. Não, Deus me fez vencer. Ah, veio o mar, eu passei porque Deus abriu o mar. Ah, veio o Jordão, eu passei porque Deus abriu o Jordão. Veio situações difíceis contra a minha vida, eu venci. Não é pela minha força, é porque Deus me fez vencedor. Ele livra. Olha o versículo 27, vamos ler junto. 1, 2, 3. Ó, olha aqui. Faz assim com esse irmão que está aí do seu lado. Bate aí, Denilson. Faz assim com ele aí. Pode bater, irmão. Batidinha. Aleluia. Sabe por que eu estou mandando bater? Porque pessoas que estão ao seu lado vão ver e vão declarar: Ele livra, Ele salva, Ele cura, Ele faz sinais no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel, foi Ele que operou. Ele tirou você do lago que estava todo sujo, firmou seus pés sobre uma rocha. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que derrama, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que joga o homem no chão, mas é Ele que tira o homem daquele lugar, porque Deus é o nosso Deus. Ei, eu profetizo: a cova dos leões na minha vida e na sua vida vão gerar testemunho de milagre. Pessoas vão testemunhar, pessoas vão testemunhar, pessoas vão testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Aí o versículo 28 eu preciso encerrar. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Pensa, versículo 3. O texto vai dizer: e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Mas primeiro tem que ir para a cova. A gente não gosta de pregar a cova, mas a cova é necessária, porque ela é um momento na minha vida e na sua vida. A gente não gosta de falar das provações, mas elas são necessárias. Oséias 2,14: levarei o meu povo ao deserto para lhes falar o coração. Deserto tem prova, tem uma didática de Deus, é pedagógico para nos ensinar. Lá no versículo 3, o rei pensava em exaltar. Não deixaram. Deus falou: vocês não vão deixar? Vai ser do meu jeito. Mas tem que passar a cova, tem que ser humilhado, tem que ser lançado no chão, tem que ser abandonado. Mas o mesmo Deus que permite você ir é o Deus que vai te sustentar lá. Eu preciso abrir aqui as aplicações. Primeiro, pode haver um decreto contra a sua vida, mas Deus é poderoso para te sustentar no meio dessa prova. Não importa o decreto, Deus vai te sustentar no meio da prova. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segunda aplicação: ninguém pode parar aquele que vive em constante oração. Se você está orando, fique tranquilo, Deus vai te tirar desse problema. E se não tirar, Ele vai permitir você passar, mas Ele vai passar com você.
Na prova, Deus estará lá. Diz a Bíblia que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias são todos os dias. Os dias ruins, os dias de luto, os dias de fraqueza, os dias de estar sem dinheiro, todos os dias, Deus estará lá. 3. Olha que interessante, irmãos. Às vezes Deus não muda o decreto. Deus não vai mudar o decreto. Mas você precisa entender que Ele vai te livrar no meio do decreto. Aleluia, eu creio nessa palavra. Talvez Deus não vai mudar o decreto, meu irmão, mas Ele vai te sustentar no meio dessa prova, no meio dessa peleja. Ele estará lá. 4. O Deus a quem você serve continuamente em oração não te abandonará nos dias mais difíceis da sua vida. Se você serve a Deus em oração, irmão, fica lá naquele lugar, porque Deus não vai te deixar lá. 5. Assim como aconteceu com Daniel, ele também envia um anjo. Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele na cadeia, dentro da casa, e Pedro está preso. O anjo do Senhor passa pela porta da frente, irmãos, vai lá, abre tudo. Aí, vamos embora. Quem é você? Eu sou o anjo do Senhor e eu vim te tirar da prisão. Eles estão dentro da casa orando. Uma menina chamada Ródia vai atender. Quando ela bate o olho em Pedro, fala assim: meu Deus. Ela corre para trás. Chega lá e fala assim: a nossa oração foi ouvida. O que está acontecendo? O homem que estava preso está aí na porta pedindo para entrar. O que aconteceu, Pedro? O anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da prisão. Não há nada impossível para o Senhor. 6ª lição, meu irmão, toda essa prova só tem um intuito: fazer o nome de Deus ser glorificado. Aguenta firme, Deus é glorificado na prova, Deus é glorificado no choro. Meu irmão, pensa só, um crente que passa a luta a vida toda, um crente que chora a vida toda, o ímpio está olhando para ele e fala assim: esse cara é crente mesmo, sabe por quê? Ele não deixa de ir na igreja. Está chovendo, ele está na igreja. Está nevando, ele está na igreja. Está com problema, ele está na igreja. A situação apertou, ele está na igreja. Sabe o que é isso? Um testemunho vivo. 7. Pessoas vão testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer. E o último, recebe essa palavra: depois da cova vem a bênção e a prosperidade. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você entrou nesse culto e está na cova dos leões. Talvez você ainda está no meio do processo. E talvez situações estão apertando você, mas você precisa permanecer nesse lugar. A palavra de Deus para a sua vida é: não há decreto que tire, aleluia, um homem e uma mulher de oração. E se você é essa pessoa, eu quero orar com você e por você. Sai do seu lugar que eu quero orar por você aqui no altar. Aleluia. Talvez tenha decreto sobre a sua vida, mas continue lá no lugar da oração. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os obreiros em nome de Jesus. Corre os obreiros para nós orarmos junto aqui, irmãos. Os obreiros da igreja, vem orar. Você desse vento, aleluia. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar.
Foi ungido, escolhido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente. Deus vai na frente. Quebrando as correntes, chegando inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha. Esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Oh, aleluia! Opera, Senhor, lá no Egito. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há como nós ver. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta nesse chão. oh, aleluia! Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Fazer de um campeão. Levante do seu lugar e eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre o coração dos meus irmãos aqui. Libera fogo do teu Espírito Santo, porque o Senhor, no meio dessa prova, o Senhor livra. No meio desse deserto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no meio dessa cova, o Senhor está aí. Você pode levantar as mãos, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Deus está aqui nessa noite. Oh, Ele está tirando você, Ele está livrando você. Você vai passar, você vai chorar, você vai ter medo, mas o Senhor teu Deus é contigo. Receba essa palavra. Deus, derrama a tua unção neste lugar. Derrama a presença do Senhor neste lugar. E traz vida, Pai. Traz vida, Senhor, em nome de Jesus. Adore o nome dEle. Ele é o Deus. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Cante isso mais uma vez. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída, fazer de um campeão. Deus te abençoe, meu irmão. Pode voltar para o seu lugar. Deus está com você nessa cova. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Deus está indo contigo, meu irmão. Aleluia. Você crê nisso? Irmãos, nós esquecemos de avisar. Tem cantina, a mesma de ontem, pão com pernil novamente. Come lá um pão com pernil em nome de Jesus. Só tem 50. Os primeiros 50, esperta aí. Mas você não precisa atropelar ninguém. Vá lá na cantina em nome de Jesus, seja abençoado. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: está encerrado uma semana abençoada em nome de Jesus.